Irmãos, a palavra do Senhor que veio a mim para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção aquilo que o Senhor já está falando e está liberando neste dia. Mas ouçam com atenção para que vocês entendam tudo aquilo que o Senhor está falando. Irmãos, essa palavra do Senhor não veio a mim propriamente dita hoje, já tem alguns dias, muito mais dias, e eu estava digerindo essa palavra, né, para entender com mais precisão tudo aquilo que o Senhor estava falando. E aí, então, irmãos, desenrolando, né, todo esse rolo, e aí eu vou tentar aqui ser mais específica possível para vocês entenderem dessa forma específica e direta, exatamente assim como é o meu de costume de falar. E aí, irmãos, conforme o Senhor foi falando comigo, ele foi falando, tem 3 pontos aqui. O Senhor, ele julga com justiça o pobre. E o pobre aqui, irmãos, que o Senhor está se referindo, não é o pobre daquilo que se refere a dinheiro, nada disso. O pobre aqui, irmãos, é a pessoa que está em falta, que vive em falta. E esse é um ponto crucial, irmãos, porque nós, em Cristo Jesus, nós somos completos, nós somos saciados, nós não temos falta de nada. Então, em Cristo Jesus, nós somos bem dotados, muito bem dotados. Então, nós não temos falta de nada. Então, o pobre aqui, que o Senhor está se referindo, é aquela pessoa que não se deixou ser transformada, não se deixou ser cheia daquilo que provém do Senhor, não se deixou ser transformada e não se permitiu receber tudo aquilo que é do Senhor, tudo aquilo que provém do Senhor. E aí então ele prosseguiu. Aí ele vai para e aos humildes ele repreende com equidade, porque os humildes são quem? São aqueles que de fato se voltaram para o Senhor, que buscam com humildade, né, ao Senhor, ao conhecê-lo, e se permitiu ser transformado, se permitiu estar aí na sua posição de bem dotado de tudo aquilo que recebeu, tudo aquilo que é em Cristo Jesus, do qual ele não tem falta de nada. É aquela pessoa ensinável, a que se deixou ser transformada por completo. E então, prosseguindo, aí ele diz: e ao ímpio ou ao iníquo, né? Ele assim, eu vou usar essa palavra, ele assim ajuizará com a espada que sai da tua boca, assim como ele fará com a terra. Então, estes aqui são os que de fato negaram ao Senhor, não se voltaram para o Senhor, mas escolheram o outro caminho. Então, irmãos, mas o ponto aqui crucial de tudo isso, irmãos, é sobre nós, aqueles que se dizem ser humildes, aqueles que de fato, né, nos levamos a ser transformados para que passássemos a ser cheios e a receber tudo aquilo que provém do Senhor. E aí, quando a gente vai lá para Sofonias, no capítulo 2, no versículo 3 em específico, ali ele está falando através do profeta, e ele fala exatamente assim: aos humildes que busquem ainda mais a justiça e que busquem ainda mais ser ainda mais humildes, ainda mais a humildade. E em uma das versões, puxando da tradução do hebraico, fala exatamente assim: talvez vocês se livrarão no dia da ira do Senhor. Então, irmãos, nós estarmos neste lugar, termos escolhido assim viver em obediência ao Senhor, nada mais é que o mínimo que nós fazemos para Ele, diante daquilo, de tudo que Ele já fez por nós. Essa é a resposta que nós damos a Ele. Sim, e ela é o ponto crucial daquilo que nós passamos a viver e assim a acessar e nos mover como tal. Mas, irmãos, de nada disso nós podemos nos vangloriar. A palavra aqui em Sofonias, ele falou exatamente assim: aqueles que são justos, né? Aqueles que buscam a justiça, a justiça que busque ainda mais. E que buscam a humildade, que já são humildes de coração, que busquem ser ainda mais.
que talvez no dia da ira do Senhor vocês se livrarão. Tem um talvez aqui. Então, o que o Senhor está falando, irmãos? Que nós não podemos nos vangloriar daquilo que nós já vivemos e acessamos, de acordo com o nosso posicionamento de obediência diante do Senhor, mas que busquemos ainda mais, mas que entreguemos ainda mais diante do Senhor e para Ele, e diante de tudo que Ele já fez por nós. Então, irmãos, isso é um mínimo. Sim, o Senhor, ele vê tudo isso, porque os olhos do Senhor estão em todas as partes. E ele conhece o humilde e o justo e o ímpio de longe. Então, nós temos que nos atentar a isso, irmãos. O Senhor está nos levando para este lugar, para que os nossos olhos continuem fixos nele e assim voltados para as coisas do alto. E não nos vangloriemos por estar fazendo aquilo que é certo, por estar fazendo aquilo que cabe a nós como filhos, né, assim, humildes e justos, mas que façamos mais, mas que nos humilhemos mais diante dele, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então, é isso que o Senhor está falando, irmãos. Eu digo aqui porque toda a palavra do Senhor que vem a mim, tudo que ele, assim, né, fala comigo, tudo aquilo que ele me mostra e me direciona, eu sinto em mim, irmãos. Então, conforme essa palavra do Senhor foi vindo a mim, ele me constrangeu quanto a isso. Eu me senti constrangida, porque é esse lugar de constrangimento que nós não podemos sair, irmãos, a tudo aquilo que diz respeito ao Senhor. Temos que permanecer firmes, avançando, rompendo, de fé em fé, de glória em glória, para continuarmos manifestando o reino dos céus, irmãos, e não dar mais espaço para tudo aquilo que as trevas conseguiu fazer aqui. E isso, irmãos, não é para nos vangloriarmos, nós não temos do que nos vangloriar, muito pelo contrário. Nós temos que fazer agora mais. Então, com o tempo, irmãos, nosso relacionamento com o Senhor, né, tem que ser cada dia mais estreito, cada dia mais afunilado, para que o nosso coração esteja sempre guardado no Senhor e continuemos fazendo mais, para que também alcancemos aqueles que ainda haverão de ser salvos. Que você receba essa palavra em nome de Jesus, entenda aquilo que o Senhor está falando, entenda aquilo que o Senhor quer de você também, quer de nós, como por unidade, como membros do teu corpo. Aleluia! E que nós permaneçamos neste lugar, irmãos, até o fim. Aleluia! Para que o Senhor continue tendo prazer em nós, para que o Senhor se alegre de nós, irmãos. Aleluia! Amém, Jesus.